Mateus prossegue pela palavra de Deus. Tem Mateus, tem Malaquias capítulo 3, diz assim: eis que eu envio meu anjo que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor a quem vocês buscam, o anjo do concerto, a quem vocês desejam. Eis que vem, diz o Senhor, mas quem suportará o dia da sua vida? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros, e assenta-se afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chega-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros. É o versículo 5, né? Contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o jornaleiro e perverte o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Muito importante isso aqui, porque os pastores, bispos e apóstolos usam o livro de Malaquias, e eles fazem questão de pegar só o 8, o 9 e o 10 do capítulo 3 de Malaquias. Esquece do versículo 5. Né? O versículo 5 diz essas coisas que eles, se olhar hoje no Brasil e no mundo, onde esses caras estão alojados, pregando mentira e tirando alimentos e dinheiro das pessoas, Deus fala isso aqui com eles. Do mesmo jeito que eles acham que Deus está pedindo dízimos e oferta aos povos hoje, que não dá, fala com eles de verdade aqui, porque as obras dos pastores é a mesma obra desse povo aqui. Chegar-me-ei a vós para juízo, e eu serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros. Né? Os feiticeiros são essas pessoas que estão pregando no Brasil, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou apóstolo, eu sou missionário. É eles. Porque
porque eles estão expulsando demônios, estão curando enfermos, estão fazendo orações e orações, estão batizando em água, não muda nada, feiticeiros. E contra os que os adultérios, né? Adultérios é alguém falso, né? Que trai a sua pessoa, o que trai é traidor, né? Mas adultera pessoas que pegam mulheres no mundo geral, sem saber quem não. E contra os que juram falsamente. A pregação que eles pregam não tem firmeza, não enche o espírito, mas enche a mente das pessoas. Faz com que as pessoas, em vez de se alegrar, entristeçam, né? Juram falsamente. E contra os que defraudam o jornaleiro e pervertem o direito da viúva. A viúva era para estar no ministério recebendo. Mas nesses ministérios elas não dizem, dão ofertas, contribuem para esses caras. Mas na lei de Moisés era para elas buscar esses alimentos livremente. Do órfão, que crianças e do estrangeiro. E não me teme, diz o Senhor dos Exércitos. Eles não temem a Deus. Eles não amam ninguém, eles não temem a Deus, eles não pregam Deus, eles não pregam Jesus, eles não pregam a Bíblia. Eles pregam ganância, eles pregam mentira, eles pregam ódio, eles pregam prostituição, contenda. Porque eu, o Senhor, não mudo um deles. Porque eu e o Senhor não mudam. Por isso, vocês, filhos de Jacó, não sois consumidos. Ele está falando com as 12 tribos, né? Filho de Jacó é as 12 tribos. Não encaixa para nosso mundo, para nosso tempo, para nosso Brasil, para nossa lei. Mas os pastores, eles pegam esses versículos e não falam neles, porque aqui chama eles a atenção. E o versículo 7 diz: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 7, para aqui. Então, quer dizer, o Deus poderoso sabe que esses pastores, esses bispos, esses missionários, mentem nas suas pregações e com as suas mentiras se afastaram de Deus. E o próprio Deus está dizendo, vocês tornam para mim, que eu torno para vocês. Porque a gente tem certeza que por a fala, pelas pregações, pelas ganâncias, as pessoas não têm Deus alojado nos seus corações, porque as pessoas não amam.
versículo 8 diz: roubará o homem a Deus, todavia vós me rouba. E dizei: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então Deus diz que os homens daquelas 12 tribos roubavam a eles, negavam os dízimos e as ofertas alçadas. Mas quem a barriga de Deus era o povo pobre. Quando as pessoas negavam de dizimar, as pessoas sofriam fome, sofriam calamidade. E quando ele dizimava, todo mundo tinha. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubas a mim, vós toda a nação. Fala de muitas nações. Toda nação é só a nação de Israel. Ou tanto faz ele dizer toda a nação, como dizer essa nação toda. Está dentro do padrão de uma só nação. A nação daquele tempo não é a nação de hoje. É resgatado por Jesus. O versículo 10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazer provas de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. É já o suficiente para os pastores chamar meio mundo de pessoas de amaldiçoados de ladrão, porque não está levando dinheiro para seus templos, para encher os bolsos deles. Mas a Bíblia continua falando com os dizimistas, que dava dízimo do endro, do cominho e do hortelão, e não dízimo de dinheiro. Lá em Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que dão dízimo do hortelão, do endro e do cominho, que desprezam o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. E o versículo 11: por causa de vós repreenderei o devorador. Aí ele diz: se vocês der dízimo da oferta, Deus repreende o devorador. E quem é o devorador criado pelos pastores? O diabo. Mas o devorador na Bíblia era gafanhoto, pulgão, era lagarta, que comia as raças dos judeus. Para que não vos consuma. Veja que não é diabo. Consumir é comer o fruto da terra. Está vendo? O fruto da terra. E a vide do campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe que não fala nada de diabo e nem nada espiritual? É uma coisa material, plantação de judeu, que as lagartas, que os gafanhotos, que os pulgão entram e destrói a roça das pessoas. Se aquelas pessoas não dessem o dízimo ali. 12. Todas as nações vos chamarão bem-aventurados,
porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Mas as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis, inútil é servir a Deus que nos aproveitou. Termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade, se edificam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. E tem escapado, né? Esses malucos pregadores falsos, eles fazem muita tentação ao Senhor. E escapam. O Senhor Jesus defende, né? O Senhor Deus defende o lado dele. E eles permanecem pregando essa mentira de roubo, de ganância, de traição e escapam. Adultério, prostituição, engano, impureza, falsa doutrina, falso ensinamento e escapam. O Senhor Jesus dá muitos anos de vida para esses caras. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro e o Senhor entende. E o Senhor atenta e ouve ao memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupa-lo-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez e a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve. Todas as palavras da Bíblia, elas têm entendimento próprio, não precisa ninguém revelar. O próprio Jesus, quando pregava no livro de Mateus 7:16, diz que pelos seus frutos conheceria se a árvore é boa ou se a árvore é má. E aqui diz que a gente vê a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Pela pregação, pela vida do homem, pela palavra dele, pelo chamado dele, pelo que ele fala, pelo que ele lê e anuncia, no abrir da sua boca,
gente conhece se ele serve a Deus ou não serve. Portanto, o que a Bíblia Sagrada tem para nos oferecer é muito verdadeiro. Mas o que os pastores têm em mente para anunciar para o povo é morte, é ganância, é prostituição, é mentira, é adultério, é ódio. E assim eles pregam e assim eles vivem sem nenhuma compaixão das pessoas, sem nenhuma preocupação com as pessoas. Eles sempre estão prontos para limpar o bolso das pessoas. Se tiver casa, se tiver carro, se tiver dinheiro, eles estão prontos para, com essas pregações, levar